muito comum quando a gente está passando alguma luta e a coisa começa a ficar cada dia mais difícil e todos nós temos, às vezes, dias bem complicados e complexos. E é comum a gente parar e sentir a necessidade de orar. E as orações dos dias de luta são orações, muitas vezes, das mais em que a gente abre o coração, em que a gente se coloca diante de Deus e que nada mais importa, porque tem algo que está doendo e eu quero entregar isso nas mãos de Deus. Mas e quando está tudo bem? É comum fazer isso? Às vezes. Normalmente, quando a gente recebe uma bênção. Vou contar para vocês uma bênção. Joga para mim os slides aqui, por favor. Foi uma bênção dessa semana que aconteceu. Calma, não tem grandes implicações para a igreja. Segunda-feira eu acordei cedinho, um amigo meu que vai para Moçambique 2 vezes por ano nos últimos anos, em vários dos últimos anos, ele me escreveu e falou: Pedrão, a gente já estava conversando sobre isso há algum tempo, já tinha conversado com o conselho previamente. Falou: Pedrão, tem vaga na equipe, vamos? Me passou as datas. E eu olhei e falei: puxa, eu posso. Já acionei o conselho, falei: me passou o valor dos voos e tal, e falou: aproveita. Escrevi para o conselho, falei: e aí, vocês topam dar uma força aí? A viagem seria, entre outros motivos, também para abrir portas por uma viagem missionária da igreja, que a gente sai de Aquidauana, Moçambique e depois Lua, né? E aí o conselho, por unanimidade, aprovou e eu comprei a passagem. Então, eu estarei 20 dias na África no que vem, 2 semanas em Moçambique e 1 semana no Quênia. Então, fiquei muito feliz. E nessa alegria depois de 20 anos, dar uma olhadinha no pé da África, que fazia tempo que eu tinha vontade, quis ir aqui e ali, e não tinha dado certo. Eu resgatei mensagens de alguns anos atrás, de um missionário no Quênia. Eu falei: estou indo visitar vocês. E por algum motivo não deu certo, eu não lembro. Mas foi um dia muito alegre. E uma hora eu falei: eu não orei. De gratidão, sabe, eu falei: eu vou voltar para a África, eu vou passar 3 semanas na África. E aí eu parei e orei. O que não quer dizer grande coisa, não estou dizendo que eu sou bom, né? Muito pelo contrário, né? As lutas da vida continuam, mas foi algo que tem que ver com o texto que eu estou tratando com vocês hoje, que é Paulo está escrevendo uma carta e ele vai falando de coisas tão boas que estão acontecendo no âmbito espiritual. De repente ele fala: pera, eu acho que eu deveria orar. E o que nós vamos ver hoje é a oração de Paulo no meio da percepção de uma grande bênção. Ele para tudo e ora. E nós vamos trabalhar nesta semana e na última mensagem em Efésios deste ano, que é semana que vem, o que Paulo coloca na sua oração de gratidão. E hoje eu vou trabalhar os elementos da trindade nessa oração. Abra comigo então Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. E nós vamos ficar hoje até o versículo 19 e semana que vem, versículos 20 e 21. A oração trinitariana do apóstolo Paulo. E olha lá, ele está escrevendo para os Efésios, já eu trago o contexto, e ele vai vendo Deus trabalhar de forma tão especial que ele para tudo e faz isso daqui, olha. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, ou em outra versão, todo entendimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E agora, só lendo no contexto da oração, o versículo da semana seguinte, os 2 versículos da semana que vem. Ou aquele que é poderoso de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O que faz Paulo parar tudo que ele está fazendo, que ele está escrevendo, e se ajoelhar e orar? E só um adendo aqui, Paulo está preso, ele está amarrado a um soldado. E você imagina que alguém que está acorrentado a um soldado não é tão simples, para tudo e fala, oh, com licença, e ele pega suas algemas ali e ele se ajoelha. E eu não vou ajoelhar aqui porque eu não tenho joelho, mas ele se ajoelha e para tudo e ora. E o contexto que ele faz isso, ele tinha trabalhado, vocês vão lembrar comigo, a ideia de... Lembra que Paulo era baixinho, é um pequeno homem, e ele usa isso, um pequeno homem em uma grande obra, e ele vai falando da ampliação do seu ministério, primeiro com os gentios, falando das riquezas de Deus, depois que agora ele explica o mistério da igreja para todos, depois fala de potestades do ar, o mundo espiritual, e ele termina falando que as pessoas têm livre acesso a Deus, agora... chegou no infinito. E Paulo está vendo tudo isso, que Deus usou um homem como ele e uma igreja como a igreja de Éfeso para alcançar até o mundo espiritual e ter acesso a Deus. E agora ele fala, eu preciso parar e agradecer e orar por vocês. Antes de trabalhar o conteúdo trinitário da oração, as 3 pessoas da Trindade na oração, eu quero só gastar pouquíssimos minutos falando da oração em si. Porque ele não dá algumas informações que não são tão comuns na oração, pelo menos não na época do Novo Testamento. Primeiro, a oração dele é espontânea. Ele por essa razão, ajoelha-me diante do Pai e ele ora. Eu oro para quê? Ele está discorrendo sobre coisas da teologia na carta e, de repente, sem hora marcada, ele fala, acho que seria legal orar agora. Turma, não tem nada de errado na Escritura com oração com horário marcado. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, orem continuamente. Então, orar continuamente envolve você, eventualmente, ter um tempo específico. Mateus 6 fala de você reservar um tempo no seu quarto. Mas se a oração é contínua, ela pode ser em qualquer momento. E essa daqui é espontânea. Eu me lembro de um episódio, Palavra da Vida. Estava eu, o Jucimar e um outro amigo chamado Marco Túlio. Marco Túlio nem está na fé mais, mas enfim. O Jucimar, a gente acabado de ter uma reunião no seminário e eu falei, o Juice, chamo o Jucimar de Juice. Ô Juice, vamos, cara, não sei, eu tô com uma coisa aqui, vamos caminhar um pouquinho. E o Jucimar é um cara, ele já veio aqui na igreja, ele é alguém, ele tem umas tiradas, assim, ele é um pastor lá do Rio, e eu gosto demais, ele é muito espontâneo, ele falou, então vamos orando. E nós demos algumas voltas no seminário em oração, até que caiu a muralha. Não, isso é outra coisa, outra história. Mas foi tão marcante para mim, naquela noite, já era um pouco mais tarde, tinha acabado a programação, e nós saímos para orar de forma muito espontânea, e é tão bonito. Então essa oração do apóstolo Paulo, numa carta, ela é espontânea. Segundo, me chama a atenção, falando de oração aqui, a forma que é essa oração. Como que ela é? O que está escrito aí no texto? De joelhos. É interessante que, por essa razão, ponho-me de joelhos. Na cultura judaica, a oração, em geral, ela era de pé. Interessante que a posição normal era de pé. Naquela parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano, que os dois estão orando, ambos estão orando de pé. Então, quando alguém se ajoelhava para orar, isso não era comum. E quando isso acontece na Escritura, é que a pessoa tem algum momento, eu vou chamar de uma epifania, de um momento em que ela se sente que é algo que ela tem que parar tudo, indica talvez um grau elevado de sinceridade. Você vê nas Escrituras as pessoas quando oraram de joelhos, veja, não era comum. Esdras confessa os pecados de Israel de joelhos. E é dito que Jesus, no Getsêmani, orou de joelhos. Então são momentos de muita ou contrição ou de muita expressão de sinceridade. E, turma, a Bíblia não coloca a forma certa de orar. Alguém está orando de pé ou de joelho, ou sentado, ou deitado, ou
caminhando ou andando, isso não torna a oração melhor ou pior. Mas a posição corporal, ela pode indicar uma entrega maior. Não necessariamente. Tem muita gente que ora de joelho e a oração não chega no teto. Mas, às vezes, em alguns momentos, alguns tipos de posição indicam que a pessoa está entregue. Nada mais importa. Ela está diante do seu Deus, abrindo o seu coração. E me parece que Paulo, acorrentado, ele fica de joelhos justamente porque aquilo é muito espontâneo para ele. Terceiro, uma oração teologicamente profunda. Eu dividi essa oração, quando eu fiz o meu primeiro estudo nela, algumas semanas atrás, em 9 partes. Só que eu achei que ia ser um pouco longo para os irmãos. Mas é porque tem muita informação aqui. E um dos autores que eu li, ele diz que uma das melhores maneiras de se perceber o que está dentro de alguém é entender as palavras da sua oração, o nível de sinceridade, as suas ambições e as suas preocupações. E aqui você vai ver, ele ora em 2 pessoas, ele ora na terceira pessoa do singular, para Deus, e ora na primeira pessoa do plural, falando dos Efésios. Então mostra que o coração de Paulo está em Deus e está nos outros. E falando disso, finalmente a oração ela é trinitária, que é o que nós vamos trabalhar hoje aqui. Cada pessoa da Trindade aparece nessa oração. Está aí algo que não é tão comum na forma como eu e você oramos. Normalmente a gente ora ou em nome de Jesus, ou em nome do Deus Pai. E está tudo certo com isso, ok? Mas aqui Paulo faz questão de mencionar cada pessoa da Trindade. Na nossa igreja nós não temos a prática da chamada bênção apostólica. Os que foram na ordenação do pastor Cassiano viram que lá na igreja deles tem a bênção apostólica. Até eles fazem a mãozinha assim, já viram, não? A gente não tem essa prática, eu já fui de igrejas em que tinha a bênção apostólica. Alguém já foi de igreja assim? Deixa eu ver. Então vocês entendem, né, galera? O pessoal põe a mãozinha assim, aí vem outro e rouba, né? Já viram essa? Isso é um misticismo, né, turma? Mas tem um valor. A bênção apostólica, ela muitas vezes é a citação de 2 Coríntios 13 ou 13, 14, porque há uma questão de número nesses versículos. Mas que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu acho que o grande valor dessa bênção apostólica, que não é nem bênção nem apostólica, não é para Paulo talvez, né? Mas é lembrar da Trindade. Porque às vezes a gente esquece que Deus, nas suas 3 pessoas, ele está envolvido na nossa vida. E Paulo vai fazer isso aqui. Então ele vai orar, e eu quero resumir essa oração nessa frase aqui. A oração de Paulo é para que a igreja desfrute da plenitude do Deus Trino. E eu estou tirando a expressão do finzinho da oração, da primeira parte da oração, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele resume o que ele pediu antes, para que a igreja esteja repleta do Senhor, cheia do Senhor, habitando, fortes no Senhor, com a presença do Espírito mexendo no coração deles. E com o amor de Jesus transbordando no coração, que vão ser as 3 pessoas da Trindade que eu quero trabalhar com vocês. Então, ele quer que eles desfrutem do Deus Trino. E o que ele vai falar agora a respeito de cada pessoa? Eu quero começar falando da pessoa do Pai, quando ele diz aqui no começo, olha lá, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, as gloriosas riquezas dele, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Paulo ora em primeiro lugar para que o crente tenha, os efésios tenham, a força que é dada por Deus Pai. E é linda a terminologia aqui. A palavra Deus, a palavra Pai para Deus, ela é muito usada por Jesus no Novo Testamento, mais de 200 vezes. Okay? Mas não é tão comum outros autores usarem. Eles usam também. Mas em termos de oração direta, Paulo está dizendo, eu oro para o Pai. Então, ele coloca essa relação pai e filho na oração e fala, há uma família na terra, uma família no céu, que tem o mesmo Pai. E ele está se referindo aos crentes que vivem aqui
e aos crentes que já morreram. E o que ele quer falar com o Pai, orando pelos Efésios? Turma, nós somos irmãos, porque nós somos filhos de um mesmo Pai, nós que somos crentes. E a forma como nós lidamos com toda a realidade, ela não é mais relacionada à minha cultura aqui, mas a uma cultura familiar. Se você observar Mateus capítulo 5, versículos 43 em diante, ele fala para amar os inimigos, para que vocês se tornem como filhos do Pai Celestial. Quando eu faço aquilo que Deus faz, eu me torno parecido com aquele que é o nome da família. Mas no texto aqui, ele fala que ele quer que Deus Pai nos fortaleça. E a oração de Paulo aqui, ela tem seu motivo. A partir do capítulo 4, Paulo vai trabalhar com vários pecados daquela igreja. Pecados como mentira, ira, roubo, adultério, imoralidade. E Paulo está ciente de que quem vai lutar com esses pecados não são os de fora. Os de fora não lutam, eles se entregam. Quem vai lutar com a santidade somos nós. E Paulo, ciente disso, ele diz: Senhor, fortalece esses irmãos. Por quê? Porque eles são fracos. Essa é a ideia do texto. Em todas as questões, turma, da vida, que são difíceis, mas que produzem bons frutos, ou que são bons frutos, em todas elas é necessário algum tipo de luta, de força ou de perseverança. Seja questões da vida normal, para você, para mim, para você, para nós termos corpos saudáveis. Você não tem corpo saudável comendo batata frita todo dia. De vez em quando até pode, mas todo dia não vai dar certo. Nas questões acadêmicas, você não consegue se desenvolver fugindo da escola. Crescer, se desenvolver, faz um curso, outro, um mestrado, um doutorado. E nas questões espirituais, a mesma perseverança que é exigida nessas outras questões, ela é exigida também nas questões espirituais, na oração, no serviço, na santidade e no cuidado com o irmão. E turma, nós temos tendência à fraqueza, eu vou falar para você. Eu vou falar para você com todo o amor do mundo. Muito das nossas fraquezas, muitas vezes, está ligada a uma falta de comprometimento com o corpo de Cristo na igreja. Já tivemos fase na nossa vida, lá atrás, em que a gente decidia a cada domingo se nós íamos à igreja ou não. Foram as piores fases que nós enfrentamos. Porque muito do que a gente vai se fortalecendo é que nem na academia, Glaucio. O indivíduo vai e treina uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. E aí, dá certo? Fica bonitão assim, não? Não. A risada, eu não sei se eu choro ou se eu rio. É necessário uma constância, não é, Glaucio? Mas Paulo está pedindo por uma força espiritual. Sabendo um pouquinho da situação dos Efésios, sabendo das circunstâncias, as lutas contra o pecado e as lutas da vida, o que ele quer é que aqueles homens e mulheres sejam fortalecidos. Já vou falar do íntimo para vocês. E vocês já perceberam que há crentes, turma, que tudo acontece com eles, tudo de ruim acontece, e aquele irmão continua firme, e é um bom exemplo para todo mundo. Você fala, como que você consegue? De onde vem a sua força? E eu posso dizer para vocês, olhando o texto aqui, que de alguma forma Deus está envolvido nesse fortalecer. Vocês sabem que eu gosto muito de coisas militares, assim, mexe muito comigo. Gostar talvez seja forte. Mas eu estudei bastante Segunda Guerra Mundial, e tem algumas cenas, eu tenho um documentário lá em casa, de imagens reais da Segunda Guerra, e esse documentário começa com um trem e as namoradas, as esposas e as mães se despedindo dos filhos que estão indo lutar na Segunda Guerra. E eu fiquei imaginando essa cena aqui na nossa igreja. Nós temos uma garotada aqui, bem jovem, eu fui tirar passaporte essa semana e descobri que eu nem preciso apresentar mais negócio de reservista, porque eu já sou velho, né?
Mas você imagina o seu filho de 16 anos, de 18 anos, de 17 anos, de 20 anos, 23 anos, você vai colocar esse indivíduo num avião, num navio ou num trem e vai se despedir para ele ir para a guerra. É fácil? Você observou que muitos dos que voltam, a maioria não volta. A maioria não sei. Mas muitos não voltam. Mas quando você ouve os relatos, e isso, os filmes retratam muito isso, o indivíduo ele vai e ele tem uma fotinho, tá vendo? Ele pega aquela foto amarela, né? Da namorada, da família, ou sei lá, da casa que ele quer morar. Já viram? E aí o pessoal fala, mas como que você voltou? E ele fala, olha, eu olhava aquela fotinho e falava, eu quero essa vida para mim. Então, aquela presença daquela pessoa amada, daquela família, dava uma certa força. O que o texto está dizendo aqui é que essa fotinho, aquela medalhinha com a foto, no fim das contas, é a presença de Deus, é essa pessoa que pode fazer, numa situação extrema, tirar força daquele que não tem. Por isso que Paulo diz, eu oro para que Deus Pai, Ele os fortaleça. E Ele dá o meio de fortalecimento, e o meio é uma segunda pessoa da Trindade aqui, não a segunda, mas uma segunda. Oro para que com suas gloriosas riquezas, as de Deus, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. E através de quem? Por meio do seu Espírito. Aqui há só uma brevíssima menção de como que a força de Deus Pai ela chega até nós. Quem que colocou a fotinho no bolso? E é dito aqui por meio do seu Espírito. Ele menciona aquela pessoa da Trindade, que é das três pessoas, aquela que está mais próxima de nós. E veja, eu até pensei em não fazer esse ponto 2 aqui, essa segunda pessoa, porque ela é só o meio da primeira, da força. Mas eu sei, fica tão redondinho, né? Falar de Deus Pai, do Espírito e de Cristo. Então eu falei, vou manter, ficar redondinho. Mais fácil depois de lembrar. Mas é dito que a força do Senhor, ela é dada através da presença do Espírito, que nós entendemos como habitação do Espírito. E ele menciona algo importante aqui. Ele menciona, nessa tradução está no íntimo do seu ser, mas em outras versões é dito o homem interior. O homem interior. Falando de alguém que antes era morto e agora é alguém que vive, e esse homem interior, ele recebeu vida, a regeneração, por meio do Espírito. Irmãos, todo crente tem em si a habitação de uma das pessoas da Trindade no seu novo homem. Há no crente uma voz, eu vou dizer, desculpem os irmãos pentecostais, uma voz bem suave, que está dentro de nós. Uma presença interior que nos instiga a fazer o certo. Há um elemento externo que agora habita em nós, que se torna interno, que molda a nossa consciência e que, na minha luta e na sua, inclusive contra o pecado, faz com que a gente não desista. E é a própria pessoa do Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. Eu tenho tido algumas experiências na madrugada, espero que a Dani não acorde, porque são bem de madrugada, tô dormindo, de repente, pá! Eu acordo, e algumas das coisas que têm acontecido na semana, das lutas pessoais, parece que naquela madrugada, naquele silêncio das 2, 3, 4 da manhã, aquilo que às vezes fica tão nebuloso no dia, e interessante, aconteceu comigo, aconteceu essa noite, acho que eram umas 2:30 da manhã, e aconteceu 2 noites atrás. Eu acordei e comecei a pensar sobre a vida cristã, a minha vida cristã, coisas que eu preciso melhorar, situações pessoais. E foi tão interessante que me deu um ânimo. E eu falei, não, eu acho que é assim, assim, assado, eu preciso parar assim, melhorar aqui e tal, resolver isso.
e voltei a dormir. O que é isso? Pode ser que você, tá, eu estou pensando nas coisas durante o dia e 2 da manhã, pá, né, o cérebro estava descansando, pegou no tranco, não sei. Mas eu acho, as experiências passadas indicam que talvez seja alguém aproveitando o momento de silêncio e para dizer, Pedro, vamos mexer nessas coisas aqui. E o Espírito é aquele que vai distribuindo essa força para o crente, que é de Deus. E como o Espírito está perto de nós, a força é dele e ele vai dando essa força, administrando essa força para que eu e você tenhamos. Você sabe que eu gosto muito da vida na roça? E esses dias eu estava falando com o João, falei, rapaz, você já pensou, foi com você ou com a Ana, já não sei, alguém cujo trabalho é trabalhar na fazenda? Vocês gostariam? Acho que só eu que gosto. Já pensou se acordar, tem que tirar leite da vaca, tem que... Sabe aquela vida, não tem planilha, não tem grego, não tem sermão. Eu acho que eu realmente não conheço nada de vida da roça, porque o pessoal que está na roça quer vir para a planilha. Né? Mas nessa figura de vida de roça, muitas vezes eu vi até aquele apresentador, né, Ratinho, já viu? Ele tem fazenda, né? E eu soube que na fazenda dele não tem demissão. Vocês já viram esse vídeo? Não, na fazenda ele tem não tem. Por quê? Ele planta, ele tem um administrador da fazenda, que administra tudo. Ele dá o dinheiro, Ratinho, multimilionário, eles plantam, vende, e depois chega o dia em que o administrador fala, ó, seu Ratinho, não sei como que é o nome dele, Carlos, isso, seu Carlos Massa, né? Tá aqui a sua parte, e agora eu vou distribuir o restante entre o pessoal que trabalhou. Ele falou, por algum motivo não tem demissão na minha fazenda. Porque, imagina, ele pega a parte dele e o administrador distribui. É o que o texto está dizendo aqui. Está dizendo, olha lá, as suas gloriosas riquezas. Deus Pai tem uma série de bênçãos, tem coisas que ele quer derramar, e aí chega o Espírito e fala, ó, tá aqui, Pedro, 2 da manhã tá a sua parte aqui. É isso que eu quero te ensinar. Ele habita em nós, ele vai distribuindo para cada um aquilo que Deus Pai tem de generosidade, e a gente vai crescendo nisso. E a oração do apóstolo é que seja assim comigo e com você. O Deus Pai, de quem nós temos o nome, ele quer distribuir riquezas, especialmente a sua força. E ele vai usar o Espírito Santo para fazer isso. Mas o texto termina com o grande foco da passagem. Que não é a pessoa do Pai, ok? É importante, claro. Não é a pessoa do Espírito, mas a maior parte do que ele vai falar tem que ver com a última pessoa da Trindade. E eu me refiro aqui ao amor incomparável de Cristo por meio da igreja. E o texto diz assim, olha lá, vou ler do 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A ênfase do texto está no amor incomparável de Cristo, que o Pai os fortaleça, o meio para o fortalecimento é o Espírito, mas ele ora agora para que Cristo habite em nós. E é interessante que você fala, peraí, Pedro, você mencionou que o Espírito habita em nós. E é verdade. Mas você tem que entender que são duas palavras traduzidas por habitar, mas que não significam a mesma coisa. Quando a gente diz que o Espírito habita o crente, normalmente é a palavra que é usada, uma determinada palavra grega, que não interessa aqui, mas a ideia de que é um habitar que ele mora em nós, e é quando usada essa palavra também é dito, é um habitar de um estrangeiro. Ele vem em nós. Mas a que é usada aqui para se referir a Cristo morando em nós,
tem a ideia de um convívio permanente, ou um convívio que cresce, que se desenvolve. Pessoa que vai muito na sua casa, que você brinca, ele mora aqui. É esse tipo de palavra que é usada aqui. A ideia é que, conforme o crente vai desenvolvendo a sua vida cristã, a sua vida de santidade, Jesus vai visitando mais, vai morando mais. E daqui a pouco Jesus está abrindo a geladeira do coração. Ele já é de casa. Essa é a ideia aqui. Um dos comentaristas diz: o pedido é que Jesus tenha livre acesso a todos os quartos e cantos do nosso ser, que não se entristeça com as nossas palavras, pensamentos, intenções e atos pecaminosos, e que Jesus desfrute de ininterrupta comunhão com o crente em seu coração. Jesus está à vontade na vida do crente, e quando isso acontece, é dito, olha, que e oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor. Quando Cristo está muito à vontade dentro do nosso coração, a nossa vida começa a ter um alicerce e uma raiz em amor. E Paulo está mencionando aqui, basicamente, algo do contexto anterior da igreja como família, igreja como prédio, e que o alicerce é o amor que está em nós aqui. E é interessante que ele faz uma relação que não está tão clara muitas vezes aqui. Arraigados e alicerçados em amor, você começa a compreender a largura, a profundidade do amor de Cristo. Olha o que o texto está dizendo. Ele quer que a gente conheça o amor de Cristo. Só que de forma sutil, Paulo está dizendo o seguinte: eu conheço o amor de Cristo quando a minha vida na igreja, na comunidade, juntamente com todos os santos, arraigados e alicerçados em amor. Então, eu começo a experimentar o amor de Cristo quando eu vivo uma vida de amor na igreja. Praticamente todos os comentaristas mencionaram isso e eu não tinha reparado. Quando ele diz arraigados e alicerçados em amor, a ideia de amor aqui é amor fraternal. Quando eu amo meu irmão e quando eu sou amado pelos meus irmãos, eu começo a compreender a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo. Turma, a expressão do amor de Cristo, essa compreensão tão grande, ela é basicamente a compreensão do amor da igreja. Olha o que ele está dizendo. Os braços que cuidam, as bocas que consolam, as mãos que enxugam as nossas lágrimas, os pés daqueles que visitam os doentes, os ouvidos de quem ouve as dores e mazelas dos outros. Isso não é, a priori, Cristo em pessoa fazendo. É Cristo fazendo, mas através de pessoas cujas mãos, bocas, ouvidos e pés são de gente como eu e você. O amor de Cristo, ele é expresso na igreja. E quando Paulo fala do tamanho desse amor, que ele é visto na igreja, da forma como a igreja vive, quando ele fala profundidade ou largura, já bastava. Mas ele começa a falar de largura, comprimento, altura e profundidade. Qual que é a ideia? Nós estamos cercados pelo amor de Cristo. Como? Na vida da igreja. O tipo de linguagem que é usado aqui faz o judeu que conhecia o Antigo Testamento acessar o Salmo 139, que menciona que Deus cerca. Só que no Salmo 139 é a presença de Deus que cerca, é o Espírito que cerca. E o que ele está dizendo é o seguinte: aqui não é o Espírito que cerca, é o amor que cerca. Por exemplo, Salmo 139:5 diz: tu me cercas por detrás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. O que o texto está dizendo não é que tu me cercas, o teu amor me cercas. Como? Através da igreja. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Eu poderia dizer, para onde eu poderia escapar do amor de uma igreja que ama? Para onde eu poderia fugir do teu amor? A ideia de que
quando a gente vive uma vida na igreja de cuidado e de amor, a gente começa a ter uma compreensão sobrenatural do que é o amor de Cristo. Turma, há um bendito cerco do amor de Deus na nossa vida através da igreja. Eu não sei qual é, ou qual foi, ou qual será o meu dia e o seu dia mais sombrio da vida. Eu já tive alguns. Lembro da noite, talvez a Dani lembre também, em que eu soube que minha avó, que não era crente, morreu. E eram 6 horas da tarde num domingo e 9 horas a gente estava pegando um ônibus para ir ver o corpo da minha avó lá em Minas Gerais. Me lembro de uma noite, numa absoluta crise existencial, eu sozinho no carro, olhar para o céu e falar, meu Deus, será que eu estou sozinho nesse universo? E eu já era crente. Momentos muito terríveis da vida, que eu chamo de uma dor profunda, mas necessária, dor de você tirar a casquinha de uma ferida, de você lavar uma ferida, que é a confissão de pecados. Há pecados quando a gente confessa, que a gente espera anos, às vezes, de tão feios que eles são. E aquele momento que você confessa é um momento de alívio, mas é um momento sombrio de dor também. Dias que a gente imagina que está só. Alguns tiveram e seguramente terão aqui o pior dia da vida. Aquele dia, turma, em que as coisas aparecem todas em câmera lenta, que você lembra como você acordou naquele dia. A gente acorda todos os dias, não lembra. Mas é um dia tão ruim que você lembra que o sol brilhava, mas é um brilho que não te traz calor. Naquele dia, turma, Jesus está lá, com o seu amor. E muitas vezes, como que eu percebo? Eu percebo no choro de um irmão pelo outro a quem ele nem era parente. Eu me lembro que a gente estava morando na África do Sul. E foi uma semana, nosso tempo na África do Sul foi muito desafiador, foi muito difícil. E foram dias, a gente não sabia o que fazer, as coisas estavam muito difíceis para a gente. Tudo estava dando errado, e expectativa de tantos anos. E eu me lembro que naquela semana, 5 pessoas diferentes escreveram para a gente falando o seguinte: Pedro, não sei por que nós estamos orando por vocês. Como não resolveu os problemas, mas como isso nos confortou. A gente falou, peraí, como que essa pessoa pode imaginar isso? Que nós estamos passando uma luta tão difícil aqui. É o amor de Cristo, extremamente grande, largo, profundo, expresso através das pessoas que Ele mesmo escolheu. Por isso que igreja é tão importante, turma. Por isso que quando eu não estou perto da igreja, eu estou fraco. Porque a igreja é o meio em que Deus expressa muitos dos seus atributos, e especialmente o seu amor. E a percepção de que Jesus me ama está diretamente relacionada a como a igreja e eu me relaciono com o povo de Deus. Não há uma experiência tão profunda, turma, do que ver alguém que sequer é seu parente de sangue, que não tem nada a ver com você na vida, que de repente se torna mais chegado que um irmão. Gente que gasta tempo e recurso, que talvez os pais não dão, os irmãos de sangue não dão, e irmãos da igreja vão lá e ajudam. Irmãos que se importam com a nossa vida a ponto de deixar o seu conforto e fazer a coisa mais difícil que é falar, meu irmão, podemos conversar? Eu acho que tem algo que não está bom. Isso é muito profundo. E o que o texto está dizendo é, olha lá, Cristo habitando em nossos corações. Nós estamos arraigados em amor numa comunidade, juntamente com todos os santos. A gente começa a compreender o tamanho do amor de Cristo. Quero terminar fazendo menção a um texto do Novo Testamento, de Mateus 25, texto muito controverso, que é sobre a volta de Jesus. E nesse texto da volta de Jesus, Jesus ele volta e ele separa de um lado bodes, do outro ovelhas. E ele coloca as ovelhas à sua direita e diz, venham benditos do meu Pai. Já viram esse texto? Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. E aí o pessoal está estranhando e fala,
E aí Jesus diz assim, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E o texto diz assim, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Esses que estão sendo separados para a vida eterna, para o reino, estão falando, peraí, o senhor voltou agora, a gente... Eu perdi alguma coisa, eu não vi o senhor. Isso tem que ver com tribulação, a gente pode trabalhar esse texto outro dia, no contexto dele. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que o texto de Mateus está dizendo é o seguinte, é que cuidar da igreja é cuidar de Cristo. Não é o que o texto de Efésios está dizendo. O Efésios está dizendo o contrário. Quando a igreja cuida, é o próprio Jesus que cuida. Quando um irmão for uma bênção na sua vida, não é ele que está sendo uma bênção na sua vida. É o amor de Cristo se manifestando em toda a sua grandeza na vida da igreja. E essa é parte da oração do apóstolo. Ele quer que essa igreja desfrute da plenitude do Deus Trino. E para isso ele pede a força de Deus Pai. Essa ação do Espírito concedendo a força, esse mover espiritual no íntimo do ser humano. Mas ele quer que a igreja compreenda o amor incomparável de Cristo, que usa pessoas, que usa a igreja para expressar a largura, o comprimento, a altura e profundidade. É isso que eu tinha para a gente hoje. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o apóstolo Paulo para tudo e nos ensina, inclusive, a orar. Orar pela igreja, ser grato por aquilo que o Senhor faz através de gente tão pequena como nós. E ele ora para que tenhamos, para que a igreja tenha em nós indiretamente, tenhamos a força que é dada por Deus Pai. Nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, dá-nos força. Mas obrigado porque Ele estabelece a habitação do Espírito, por meio do Espírito no homem interior, demonstrando que Deus está em nós, atuando em nós por meio do Espírito Santo, nos fazendo continuar, nos fortalecendo nas nossas lutas. Mas obrigado porque o texto aponta para o amor incomparável de Jesus, que é expresso através da igreja que Ele mesmo estabeleceu. E nos faz uma igreja assim, que ama e que ao amar aqueles que recebem o nosso amor, o nosso favor, o nosso cuidado, possam dizer, Jesus me ama, por quê? Porque a igreja expressou o amor dele. Obrigado por isso, me faz assim, obrigado por essa igreja e por todos nós aqui. Cuida daqueles por quem nós oramos hoje e que todos eles tenham, de certa forma, a percepção do amor de Cristo na vida deles através de nós. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em teu nome. Amém.